Bem-vindos. O Bert Hellinger, ele traçou um caminho de sucesso, um caminho que ele caminhou para que nós possamos trilhar. O Bert, ele tem um caminho de pesquisa. A constelação não tem nada de esotérica, de espiritual ou religiosidade. Quando se começa a estudar e se aprofundar, percebemos que ganhamos uma consciência, uma eficácia para oferecer às pessoas confiabilidade, para que as pessoas possam confiar nesse processo da constelação. No início não existiam frases dentro das constelações. Foi o Bert Hellinger o responsável para que as frases pudessem existir dentro das constelações. Ao momento que isso acontece, ele introduziu muitas coisas dentro das constelações. Ele fez muitas coisas. E um dos grandes feitos dele é fazer as constelações saírem de um pequeno espaço e ganhar a sociedade de forma geral. As constelações têm hoje muito destaque, e um destaque grande dentro da sociedade. Para isso, é preciso falar um pouco da história das constelações. No livro Meu Trabalho, Minha Vida, ele conta como ele trilhou esse caminho. Bert promoveu as constelações, elas já existiam até a chegada dele. As constelações eram feitas de uma forma, depois da chegada dele, elas passaram a serem feitas de forma diferente, para um outro rumo. Ele fala em um livro do Ivan Bazorman, da Nath e da Geraldine Spark, o livro Reciprocity Intergenerational Family Therapy. No português, Lealdades Invisíveis e a Reciprocidade na Terapia Familiar Intergeracional. E fala das lealdades invisíveis. O Ivan, ele traz aí já uma reciprocidade de entender algumas pessoas que vinham antes do Bert Hellinger, mas isso não era uma descoberta do Ivan. Freud e Jung já tinham observado isso. Freud, para ele, a ideia deu uma força genética. Jung observou uma força genética e a epigenética explica bem essa ideia hoje, ou seja, um movimento que vem dentro da família. Esse movimento vai sendo absorvido pelos seus membros de uma forma geral. O Ivan enxerga isso, e o Bert cita isso, e fala que ele, em um contato mais profundo com a terapia, isso por volta de 1970, a terapia familiar começou nos Estados Unidos por volta de mais ou menos 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, as famílias sofreram demais e houve uma inversão dentro da família. O homem voltava da guerra doente, com saúde mental e física doente, e trouxe uma inversão dentro da casa. As mulheres tomaram a frente. Então surge essa inversão de papéis e começa a surgir a terapia familiar. Na terapia familiar existe um tripé que sustenta essa terapia, que é a teoria da comunicação, o duplo laço, o duplo vínculo e a teoria geral dos sistemas, que já traz essas leis, que já está contida na teoria geral do sistema. Ele entendeu que essas leis estavam integradas ali. O grande trabalho é a capacidade que ele teve de juntar inúmeros elementos, a forma, por exemplo, por Bert Hellinger e alguns consteladores, em algum momento, coloca uma questão desafiadora para a pessoa que está sendo constelada. Tudo isso Bert trouxe, nasce de alguma referência. Aí começa esse trabalho. Rutger Hauer, que falava a ele da teoria dos scripts, e Eric Berner foi para ele um grande elemento. Muitos foram essencial para ele. Tem a Schoenfelder, Virginia Satir, Ruth McClellan e
e Las Caries. Essas pessoas que já vinham trabalhando com as terapias familiares, as esculturas familiares e as construções sistêmicas. Elas foram fundamentais para que Bert começasse a elaborar um modo de operação diferente, e a maneira como ele traz as constelações foi totalmente diferente. Ele cita que os trabalhos de todas essas pessoas foram fundamentais para que ele juntasse inúmeros elementos. O Gustav Jung, em Naurens Zirink e Traumann, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele diz: impressiona-me ver que cerca de 10 anos antes do surgimento da constelação familiar, Carl Gustav Jung já havia desenvolvido uma sensibilidade para os envolvimentos na família. Bert fez essa formação em análise transacional, que tem 10 ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de um analista, e uma delas o script, ou roteiros de vida, que foram fundamentais para ele perceber que a gente já vem com uma história escrita pelos nossos pais, avós e todos que transmitiram um pouco dessa história. Ele cita que essas pessoas transmitiram a ele um histórico de causas emocionais, até então desconhecidas para ele. O acesso a elas foi essencialmente facilitado pela teoria dos scripts, que ele usava em seus cursos. O criador da teoria dos scripts, Eric Berner, dizia que nós vivemos nossa vida segundo um plano secreto, como se seguíssemos um roteiro que apresentamos no palco da vida, de maneira quase literal. Contudo, Bert constatou que há frases nesse roteiro que não se adaptavam sobre a própria vida. Para ele, quando você vem seguindo um roteiro através de comportamentos, sentimentos, sensações, pensamentos, tudo isso acabam gerando determinadas frases utilizadas para se expressar. E isso mostra que um bom terapeuta precisa definitivamente prestar atenção, perceber que tem histórias contadas por um personagem em frases que vão saindo desses personagens e que definem esse personagem como um todo. Então imagine alguém que vem de uma lealdade invisível, que não sabe de onde vem isso, e acaba expressando isso através de palavras que não se alinham com aquilo que está acontecendo na vida dele. Um bom terapeuta precisa prestar atenção na fala e ouvir, porque quando ele vai afinando ouvir essas falas, ele começa a ficar com uma capacidade de atuação completamente distinta de outros. Ele passa a ter capacidade de raciocinar muito rápido sobre esse elemento que está vindo na comunicação de alguém que esteja ali defasado do seu comportamento e da sua própria história. Então, percebemos que tem algumas coisas dentro da comunicação que não são tão lógicas assim. Elas vão aparecendo e são importantes. Na teoria dos scripts, isso fica muito claro. Sobre a palavra, precisamos ter muita atenção sobre isso. Perceber nas falas dos representantes o que está muito claro ali dentro daquele campo. Com relação ao Bert, todas as pessoas que ele cita foram apresentadas a ele a partir do Eric Berner e do Ivan Bozormain-Nagy, que dá sustentação para que ele crie a Family Neustaller, que é a constelação familiar. A Virginia Satir, quando ela trabalhava com as construções familiares, que é o significado real de Family Neustaller, ela trazia toda a família da pessoa que seria atendida para fazer esse trabalho. E essas pessoas se colocavam no espaço, ela observava as posições de cada um, de cada membro da família, e fazia uma colocação diferente, que ficava claro como cada um se enxergava e como a Virgínia enxergava o relacionamento entre eles.
Depois tem um trabalho na Alemanha, alguns encontros com Thea Schoenfeller, psiquiatra, nas semanas da psicoterapia de Lindau, do qual ele participava e que já colocava representantes que não eram da família. Até então, não tinha isso. Então, houve uma mudança da Virgínia para a Thea. Mas os representantes que não eram da família, mais para frente, foram sendo representados por bonecos, pela Ruth McClellan, pela Les Katz, que vieram da Alemanha e ofereceram 2 cursos de terapia multifamiliar, nas quais tratavam de 5 famílias ao mesmo tempo, com pais e filhos, durante 5 dias. Ele vinha estudando, observando e juntando todos esses trabalhos. O psicodrama, com a Thea, ele entra como representante. E é aí que ele percebe o que ele não conseguia entender. E nem a Thea conseguia explicar. Mas ele começa a estudar e trabalhar. Porque a partir daí ele como representante sente a força que tem ali, sente a força que tem no campo. E aí mais para frente ele começa a trabalhar com Ruth Rogol, com a teoria dos scripts, e vem as frases, que ali ele pega essa força e dá voz aos representantes, e quando ele dá voz tudo muda, como um trabalho puramente energético, energia e ação, movimento. Esse energético é um movimento puro, é energia pura, é movimento puro, não é esotérico, não é espiritual, é energia. Cada vez que você coloca uma frase, você percebe se tem ou não tem efeito. A frase bem encaixada, ela tem um efeito dentro da constelação. E aí você percebe que é muito rico. Ela tem uma entrada, ela tem um pico energético e depois uma estabilização. O constelador, ele segue esse movimento. Então vamos falar um pouquinho das frases na constelação. Tem frases prontas, tem cards, tem e-book de frases. Porém, como observador, precisamos entender que tem pessoas que estão num campo energético, morfológico. Hoje, na física, nós sabemos que a menor partícula está presente em tudo. E tudo é movimento, tudo tem uma vibração. E a gente entra num campo no nível de percepção. Então, começa a trazer informações contidas neste campo. Esse campo reúne muitas informações. Essas informações vêm de várias formas, vêm de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de determinadas palavras que o constelador percebe a partir da observação. Então, existem frases que vão mudar a energia para um movimento completamente diferente. Quando você tem um campo de constelação, normalmente quem o representa, o representante, não percebe. O campo, ele dá a cada pessoa que está ali nele a definição do sentimento que está ali. E quando a gente fala assim, sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma independente na busca de um objetivo comum. Todos nós, por excelência, somos um sistema aberto. Então, lemos inúmeros sistemas dentro de um sistema no campo de constelação. Você tem uma constelação formada ali, cada elemento é um sistema e cada elemento vibra numa frequência, numa energia. O constelador, ele vai perceber qual a vibração que estabiliza melhor o que está acontecendo ali, através de um teste, não tem receita mágica, né? A frase decorada, às vezes, não tem força ali. Às vezes, tem força a frase que nós sentimos ali no movimento, ou que o representante sente ali no movimento. Algumas frases, elas até se encaixam em determinados momentos. Existem frases que ajudam a estabilizar aquelas leis que estão sendo transgredidas, como a do pertencimento, exclusão, ordem, hierarquia e equilíbrio entre dar ou receber. Então, qual é o processo e como que isso funciona?
Cada elemento é um elemento separado, mas estão alocados dentro de um sistema maior, que é aquela constelação. Portanto, cada um está vibrando numa frequência, numa energia. Quem está dentro de uma constelação está sujeito a uma série de estímulos. Eric Berner disse que uma transação é estímulos que são dados e as respostas vêm em função disso. Você está dentro de uma constelação, então estímulos são dados e você vai ter uma resposta. O constelador pode sentir a energia, não é nada esotérica, nem espiritual, nem religiosa, e que nenhum físico que nunca estudou, parou para ouvir uma pessoa sobre seus sentimentos, sensações, sobre suas emoções, ou sobre o que ela sente e expressa. Como entender isso quando a pessoa entra no campo? Ela começa a sentir alguma coisa, e a gente deixa ela se expressar. Diferente do que aconteceria num psicodrama, com um diretor de cena e o ego auxiliar dirigindo tudo. Não é assim. Você deixa as coisas acontecerem naturalmente. Isso é história da psicologia, da terapia familiar, da terapia sistêmica. Isso tem raízes profundas na teoria geral dos sistemas, na teoria da comunicação, duplo laço, duplo vínculo, uma série de elementos que são importantes para a gente entender. Então, cada pessoa está sentindo algo, ela expressa esse algo. A Sophie Hellinger disse uma frase: quando é que uma pessoa vai ser um bom constelador? Perguntaram a ela. E ela responde: ela vai ser um bom constelador quando ela tiver uma boa experiência de vida. É essa experiência de vida que vai transformá-la num bom constelador, porque ela vai afinar a sua intuição, a sua percepção, e ela vai entender claramente o que está acontecendo. Pega uma pessoa de mais de 80, 90 anos e pega um psicólogo ou um físico que está começando. Ela vai dizer algumas coisas porque é uma experiência de vida. Todo aquele movimento que está acontecendo ali está atuando como terapeuta também. Ela entra na percepção do campo, depois vai perto de alguém, sente um campo menor, de campo em campo, o constelador vai percebendo com uma postura de neutralidade, é separar o que é seu, o que é do outro, o que é do representante, o que é do constelado. E ele vai checando isso dentro dos movimentos. Vai perguntando qual o sentimento, qual a dor. Então a pessoa responde: essa dor me consome. Então fica claro quando você diz isso. Fica leve, as frases estão saindo a partir do processo de uma leitura energética fortalecida pelo outro e pelos representantes. Bert utilizava hipnose exoriana, PNL, psicanálise, psicoterapia do conhecimento profundo de script, um conhecimento profundo de terapeuta e cliente. Era uma relação onde engloba estímulos e respostas, e é nesse momento que as frases surgem. Algumas já ficaram gravadas. Tem frases sobre pertencimento e exclusão que fazem um efeito enorme. É quando uma pessoa olha para aquela pessoa e consegue enxergá-la como participante daquele sistema. O fato dela não ter sido vista, então causa uma consequência grande ali dentro quando a pessoa olha e diz: agora eu vejo você. Essa frase tem efeito na hora. Aí a gente vê que essa frase está certa ou ela não está certa. Porque se não tiver efeito, precisa colocar outra frase. E não existe frase certa ou errada. Existe frase que tem efeito. Se não tiver efeito, não é a frase.
O constelador errou? Não. O campo não há uma prova de erros e acertos. É um movimento onde está sendo feito um acerto energético. Um movimento que está desequilibrado e vai aos poucos se equilibrando. E nós percebemos isso dentro do campo da constelação de forma clara, latente. A frase de hierarquia, que é muito comum, você tem um lugar aqui, você tem um lugar nesse sistema. Uma frase de equilíbrio, eu dei tudo que eu tinha para te dar. O constelador é um elemento de transição, ele está fazendo uma leitura energética, está apenas buscando equilibrar, oferecendo possibilidades para que o campo se equilibre. O papel do constelador é de neutralidade, deixar que as coisas aconteçam. Isso não quer dizer que ele não sinta nada. Ele pode ter empatia. Ele sente o que o outro está sentindo e sai. Volta para a neutralidade e a ficar com os seus sentimentos. Nas relações de equilíbrio e parcerias, na constelação, eu dou e tomo. Tudo que eu dou, eu quero um pouco também. Essa frase de equilíbrio é muito boa, né? Então, você olhar para o parceiro e dizer, na nossa relação, eu dou e tomo. Tudo que eu te dou, eu quero um pouco para mim também. O campo sente esse equilíbrio. Quem está representando sente esse equilíbrio. A energia do representado é uma energia que bate muito com a do representante. Então, está vindo muito para ele também. Aí você precisa trazer ele de volta ou até trocar a representação. Tem momento que o constelador precisa ter essa percepção e fazer essa mudança, se for importante. O importante é que o constelador se permita entrar dentro do sistema. O compromisso do constelador não é com o erro ou com o acerto. O compromisso é com o processo. Esse é o verdadeiro compromisso do constelador. Amor e luz.